tarde, Ricardo. Boa tarde, Rosimar, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando as gravações desse grupo de estudos das obras de Leon Denis. Vamos iniciar, então, fazendo a nossa prece. Nós convidamos a todas e todos que possam entrar em sintonia com esse campo vibracional que se abre do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, que ele possa representar essa casa espírita abençoada, sob a proteção dos espíritos de luz e de Jesus, o nosso Mestre. Que as bênçãos do mundo maior possam envolver a cada lar, a cada uma pessoa, a cada uma daqueles amigos queridos que estiverem acompanhando os estudos desta tarde. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, envolva o planeta Terra com seu manto de luz e que tenhamos momentos de reflexões no sentido de melhorarmos a nossa conduta na caminhada evolutiva. Muito obrigada, Leon Denis, que deixa essa obra tão significativa e deixa também os ensinamentos mais acessíveis da codificação espírita para que possamos nos melhorar cada dia mais. Que esse ambiente virtual ele seja iluminado e seja amparado pelos espíritos de luz que coordenam os trabalhos de nossa casa e dos grupos de estudos, abençoando e amparando a todos os lares. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje, né, Ricardo, a gente vai dar continuidade à leitura do capítulo 6º, já estamos chegando no final do livro, né? Outro dia mesmo a gente estava começando e hoje já estamos praticamente finalizando. Nós teremos o estudo de hoje e da próxima quinta-feira. E depois na próxima quinta-feira, a gente encerra o estudo do livro Giovana e vamos fazer um pequeno recesso para que a gente possa preparar a próxima obra que iremos estudar de Leon Denis. Então, vamos iniciar aí, né? Hoje eu vou te pedir para fazer as leituras, para a gente poder comentar. Rosimar, daqui a pouquinho eu vou começar a leitura aqui. Então, eu acho que eu tenho a impressão que nós não falamos da parte que nós lemos no estudo passado, sobre a felicidade não ser deste mundo. Acho que você tinha preparado para comentar alguma coisa sobre isso, né? Porque nós falamos sobre suicídio, os objetos dos mortos, falamos um pouco sobre pensamento, sintonia, vibração, mas nós falamos sobre a felicidade não é deste mundo. Eu acho que a gente sim. Você não está lembrado, não? Acho que a gente comentou. Então tá. É porque eu não lembrei agora. A gente pode comentar que é um item importante esse, né? Porque o Maurício, toda aquela tristeza dele pelo desencarne da Giovana, e sem conseguir, ele não tinha alento de forma alguma, ele não entendia a revolta dele com tudo isso, né? E Jesus falou, né, que a felicidade não é deste mundo. E realmente não é. Existem os mundos felizes, igual nós estudamos em outros capítulos, né, que é a pluralidade dos mundos. Sim, existem os mundos felizes, porque aqui na Terra, no grau evolutivo que nós estamos, o planeta, no estado evolutivo que ele está, passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, não tem felicidade. Aquilo tudo que a gente falou, o burilamento do espírito, né, a gente vai cuidando do espírito, passando por tudo que a gente passa nesse burilamento,
A palavra está me faltando, não é burilamento dos espíritos, não. Então, isso, a gente tem momentos de felicidade, mas eu fico imaginando um mundo feliz. Porque realmente, quando a gente volta para o mundo espiritual, que a gente entende as maneiras que a gente pode progredir, a maneira que a gente pode aprender, eu acho que a gente fica até um pouquinho assim mais aliviado com tudo, né? E aqui na Terra, na depuração, né? É depuração do espírito, a gente vai depurando o nosso espírito, pegando mais experiência, evoluindo moralmente, aprendendo mais coisas, né? Então você vai depurando o seu espírito. E nessa depuração, você tem alguns momentos de felicidade, coisas que te fazem feliz. Tem gente que consegue ser feliz, sim, na encarnação, mas é raro. É um espírito mais elevado, né? Que ainda não está no mundo feliz, mas ele já tem isso dentro dele, ele já aprendeu tanta coisa, ele já purificou tanto a alma dele, vamos dizer assim, né? Nessa depuração. Então, realmente, quando Jesus fala que a felicidade não é deste mundo, não é. E se ele entendesse isso, se o Maurício entendesse isso, ele não sofreria tanto. Né? Esse é um tema muito importante, né? Porque ele vai ser muito destacado nas bem-aventuranças, né? Porque, na verdade, Jesus, ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem. E ele vai falando das bem-aventuranças, né? E no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz esse item, né? A felicidade não é deste mundo. E ele vai explicando que a felicidade não é deste mundo porque a gente acha que ser feliz é ter coisas deste mundo também, né? E como esse mundo ele é um mundo transitório, é um mundo passageiro, por isso que a gente não encontra a felicidade plena muitas vezes, né? É uma questão importante que você traz. Mas quando o Kardec vem trazer essa questão, e é um capítulo bonito esse, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena ler todo o capítulo, que ele vai falar das causas das aflições, as causas atuais, as causas passadas das nossas aflições, por que a gente sofre, né, e ele vai explicando cada um desses itens. E ele vai trazendo isso nesse olhar das bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte, né, que foi aquele que Gandhi falou, se toda a literatura do mundo, toda ela fosse destruída e permanecesse o Sermão do Monte, nada teria se perdido, de tão importante que é essa obra. E Gandhi não era cristão, né? Ele era, ele tinha professava outra fé. Então, assim, é muito importante a gente entender isso e entender, assim, que Jesus não estava fazendo uma apologia ao que a gente deva se martirizar, que a gente deva buscar o sofrimento. Ele simplesmente estava tornando consciente cada um dos seres que habitam a Terra de que o que a gente passa aqui é consequência dos nossos atos, dos nossos próprios comprometimentos. E passando bem por isso, a gente está recuperando, se restituindo com a lei de Deus. Então é lindo, é belíssimo essa passagem. Vale a pena que todos leiam com muita atenção as bem-aventuranças e mais ainda que leia o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, que vai trazer todos esses itens que às vezes a gente fica perdido. Quando a gente lê as bem-aventuranças, a gente parece que basta a gente se acomodar e aceitar a dor e o sofrimento, que tudo está resolvido. Mas não é isso. É preciso que a gente tenha o nosso movimento transformador, começando em nós e seguindo aí para todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, né? E a gente até comentou, e a gente vem comentando um pouco sobre esse item, né?
mas a gente falou que às vezes o que é que faz a gente sofrer tanto? É a gente trocar o verbo ser pelo verbo ter, né? Se a gente pergunta aqui na Terra, por exemplo, o que é ser feliz para você? Muitas pessoas vão dizer, é ter uma casa boa, é ter um ótimo carro, é ter, às vezes até, eu só sou feliz se eu tiver saúde plena, se eu tiver um bom emprego. É claro que a gente precisa disso na Terra, a gente precisa buscar, sim, uma forma de viver mais confortável. A gente trabalha para ter também as coisas. Só que quando a gente deposita toda a nossa felicidade, como se aquilo fosse o propósito e o sentido da nossa vida, a gente fica perdido. A gente não encontra razão, às vezes, para ter felicidade, porque quando você conquista, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Ou, às vezes, você vai entendendo que, mas eu queria isso, mas não me fez nada, não me causou nada de melhor. Então, é por causa disso, né? A felicidade não é deste mundo, porque aqui a gente está num processo de resgate com a lei de Deus. Mas a gente pode ter momentos felizes, que já é um treino para a felicidade real, né? O que é ter momentos felizes? É a gente aceitar a nossa condição, fazer aquilo que a gente puder fazer para nos melhorarmos e também buscar uma relação mais saudável com o outro, cuidando do outro, fazendo a nossa parte, né? Então, pode começar a ler, Rosimar? Pode, se não tiver mais nada que você queira comentar. Não, tranquilo. É só para passar mesmo Né? dessa Eu vou. questão. Não. Pode continuar, desculpa, te interrompi. Está dando um delay aqui para mim, sua voz demora a chegar. Eu acho que você acabou, eu acabo te interrompendo no meio do caminho. Desculpa, era só isso que eu queria dizer mesmo. Tá bom. Então tá. Eu também não tenho nada a acrescentar, porque eu queria só passar um pouco aí a questão da felicidade não ser deste mundo, né? Você passou muito bem aí. Então, eu vou começar a ler. Então podemos ler, Ricardo. Então, eu vou ler, tá? Chega a noite e o fogo vai se apagar, mas Maurício comprasse nessa obscuridade cada vez mais espessa. Um roçar se faz ouvir atrás dele. Volta-se e nada vê. É sem dúvida o ruído do vento ou os passos da doméstica no cômodo vizinho. Perto da chaminé há um piano cujas teclas estão mudas há muito tempo. De repente, elevam-se sons desse móvel hermeticamente fechado. Confuso pela surpresa, Maurício presta atenção. Essa área bem conhecida é a Romança de Mignon, a preferida de Giovanna, e que ela gostava de tocar à noite após a refeição. O coração de Maurício aperta-se, lágrimas molham seus olhos. Levanta-se, dá volta ao piano. Ninguém. A banqueta está vazia. Retorna ao seu lugar. Seria uma ilusão dos sons? Uma sombra branca ocupa a poltrona que ele acaba de deixar. Tremendo, ele se aproxima. Esses olhos, esse olhar límpido, esses cabelos louros, como espigas maduras, essa boca sorridente, esse talhe esbelto, esguio, é a imagem de Giovanna. Ó, magia, o túmulo devolve suas presas. Uma voz acariciou seus ouvidos. Amigo, não temas nada. Sou eu mesma. Não procures tocar-me. Sou apenas um espírito. Não te aproximes mais. Escuta-me. Maurício ajoelha-se e chora. Ó meu anjo, ó minha noiva, então é você? Sim, sou tua noiva. A ti
prometida bem antes desta vida. Escuta, um laço eterno nos une. Conhecemos-nos há século, vivemos lado a lado em muitas paragens, percorremos juntos muitas existências. A primeira vez que te encontrei na Terra, eu era bem fraca, bem tímida, e a vida era dura então. Tu me pegastes pela mão, serviste-me de apoio. Desde esse momento, nunca nos deixamos. Sempre nos acompanhamos em nossas vidas materiais, andando pelo mesmo caminho, amando-nos, sustentando-nos um ao outro. Ocupado em combates, em empresas guerreiras, não podias realizar os progressos necessários para que teu espírito livre, purificado, pudesse deixar este mundo grosseiro. Podemos dar uma parada aí, né, Rosimar? Comentar. Podemos. Você quer comentar um pouco? Eu destaco aqui, assim, só para iniciar, né? Depois a gente vai vendo mais coisas. Eu acho que essa questão dos espíritos influenciarem a matéria, né? Influenciarem o mundo corpóreo, influenciarem o nosso mundo, né? O mundo espiritual interpenetrando e pertencendo também ao mundo material, né? Porque o Maurício começa falando, né, Ricardo? Que ele ouviu um som, ele ouviu tocar o piano. Então, assim, ele não estava sozinho na casa, é um detalhe importante isso para a gente entender, mas ele está falando aqui da influência dos espíritos sobre a matéria, que é um tema que a gente também estuda bastante no espiritismo, né, na doutrina espírita. E Kardec, ele falou bastante sobre isso, inclusive no livro dos médiuns, a gente tem muitas coisas explicando esse movimento, e também no livro dos espíritos, né? Como que isso se dá? E a gente, hoje em dia, a gente tem uma facilidade que os precursores do espiritismo não tinham, né? Não tinham. Eles foram, assim, desbravadores mesmo, porque eles tinham que estudar e eles tinham que aprender com a prática. Então, muitas vezes, eles precisavam fazer determinados movimentos para que eles pudessem aprender e estudar. Nós temos grandes estudiosos do movimento espírita, que foram trazendo informações para a gente, né? Se você puder mutar o seu microfone um pouquinho, vai ficar melhor. Está vendo um som aqui, não sei se é uma interferência. Obrigada. Então, o que eu estava falando, né? Que os precursores do movimento espírita, eles foram desbravadores, né? Então, a gente tem muitos cientistas, a gente chama de cientistas espíritas, porque eles faziam a prática para poder entender o que acontecia, né? Então, a gente tem vários livros que tratam do perispírito e que vão falar o que acontece, né? Como é que pode um espírito movimentar um objeto, mexer num objeto? Eu estou trazendo isso aqui de uma forma, vou trazer bem simplificada, porque o Maurício traz isso aqui, né? De repente, ele começou a ouvir um som que vinha do piano, as teclas começaram a se movimentar. Então, ele está falando, sim, de algo influenciando ali, algo que não era palpável, que ele não conseguia enxergar. E aí, depois, ele descobriu, ele pôde perceber, porque ela se manifestou, que era a Giovana, em espírito, era ela na sua essência. E aí, como que se dá essa influência dos espíritos sobre a matéria? Só para a gente entender um pouco, né? Nós temos o nosso corpo físico, que é esse que a gente enxerga, que a gente pode apalpar, que a gente sabe que ele é formado de matéria mais densa.
mas a gente tem os corpos fluídicos também. E o perispírito, ele é um corpo fluídico que ele tem mesmo que ele seja muito fluido, ele tem uma matéria ainda mais quando a gente ainda não está nesse grau evolutivo dos espíritos puros, por exemplo. O perispírito traz essa matéria que vai permitindo essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. E no livro dos médiuns, a gente vai ver um pouco sobre isso, né? E aí a gente vai entendendo que o perispírito ele é material, e mesmo que ele seja muito fluido, ele tem essa presença do fluido materializado ainda, né? Que combinado com o fluido cósmico universal tem essa propriedade de influenciar na matéria. É claro que a gente não vai aqui esmiuçar essa questão, até porque o Leon Denis tem uma obra que ele tem, mais de uma obra, é claro, né? Nas obras dele, ele vai tratar dessa questão da mediunidade, do mundo espiritual, então a gente vai ter condição de aprofundar mais nisso. Mas eu acho que é importante a gente entender, né, que ali não estava acontecendo nada de sobrenatural. Lá no livro dos médiuns, a gente vai ver também que é preciso da matéria para que o espírito consiga atuar sobre a matéria. Então, ali tinha um fluido material para que a Giovana conseguisse se mostrar ali para o Maurício, né? E tem uma pergunta no livro dos médiuns que eu acho que está eu esqueci qual que é agora o item, mas eu vou lembrar. É a questão 74, eu acho que está no item, o item 8º, que São Luís que vai responder, né, que Kardec fala assim, mas como que pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Por que Kardec estava perguntando isso? Porque na época ele estava estudando as mesas girantes. Ele já tinha passado, até entendido um pouco, mas ele queria aprofundar essa questão. Para quem não conhece a doutrina espírita e está aqui acompanhando o nosso estudo, vamos dizer assim que as mesas girantes foram os primeiros fenômenos, claro que tiveram outros, né? Mas é como se fosse um marco que indicou aí o começo do movimento espírita, principalmente na Europa, né? Então, isso a gente estuda muito e é básico, assim, na doutrina espírita, a gente conhecer esse processo das mesas girantes. Então, Kardec faz essa pergunta para ele entender, como é que aquelas mesas se moviam? Como é que isso pode acontecer? Então, São Luís ele vai falar, né, combinando uma parte do fluido universal, o fluido cósmico universal, com o fluido que o médium emite, próprio àquele efeito que está sendo produzido. Então, é interessante, né? Giovana não mexeu ali porque ela quis mexer, ou porque não depende só da vontade do espírito, é isso que eu quero dizer. É claro que ela mexeu porque ela quis mexer, né? Porque ela queria dar uma demonstração para o Maurício que ela estava viva ainda, que a morte não existe, mas ela não conseguiria fazer isso só com a vontade dela, a não ser que ela fosse um espírito crístico, como Jesus fez muitas coisas, né? Que a gente sabe que não foram milagres, foram coisas naturais, só que como as pessoas não conhecem, elas tratam de como se fosse coisa sobrenatural. Então, de uma forma bem básica, eu queria trazer isso. Existe, sim, a possibilidade dos espíritos influenciarem a matéria, movimentarem a matéria, mexerem, produzirem sons, movimentar um objeto de um lado para o outro, mas precisa do fluido material, que é de algum médium, que às vezes nem sabe que é médium. A gente fala que é médium por conta do movimento espírita, né? Mas quantos lugares a gente já viu que a pessoa fala, é um lugar mal assombrado,
E ali não tinha nenhum espírita, só tinha pessoas, às vezes, ou sem religião nenhuma, ou às vezes católico, ou protestante, seja lá o que for, porque ali tinha um médium, tinha alguém que tinha essa capacidade de produzir efeitos físicos, que nem todo médium também consegue. Então, ele tinha que doar matéria para conseguir fazer aquele movimento ali, de tocar o piano. E aí, naquele ambiente, poderia ser o Maurício, ou poderia ser, igual falou, tinha uma empregada no outro cômodo. Às vezes, era ela que estava doando aquele fluido animalizado ali para aquilo acontecer, né? Então, só de uma forma bem, bem rasteira, muito simplificada, a gente traz isso só para a gente compreender o que estava acontecendo ali naquele ambiente. É isso mesmo, Rosimar. E complementando isso aí, né? A gente teria que falar do tipo de mediunidade. Para a materialização da Giovana naquele momento, seria do jeito que você falou, seria um trabalho no mundo espiritual com o fluido universal, com o fluido animalizado, para que se pudesse obter aquele resultado que seria a materialização da Giovana através do perispírito dela. O que estava a manifestação era o perispírito, era a Giovana da forma que ela esteve aqui nessa encarnação, a Giovana, que ela teve outras vidas e ela mesma fala que ela teve outras encarnações junto com o Maurício. O que você ia falar? Pode falar. Não, e a gente estava até conversando, né, Ricardo, que você usou a palavra materialização, né? Da forma que o Leon Denis descreveu aqui, realmente parecia até que ela estava materializada ali, né? Porque tem uma diferença. O médium, ele pode ver o espírito, ele não está materializado, ele não está propriamente, ele está se mostrando perispiritualmente, mas é como se fosse um holograma, vamos dizer assim. Quando a gente fala de materialização, é como se fosse um ectoplasma que vai formando, por exemplo, a Rosimar vai se formando como se ela estivesse aqui, né? Então, quando ela fala, não me toque, eu sou um espírito, a impressão que dá é que realmente ela estava ali plasmada, né? É interessante, a gente até conversou um pouco sobre isso quando a gente estava preparando o estudo, né? Mas é importante você trazer isso também, que tem que ter né, essa presença do médium ali, né? Desse fluido. Inclusive, quem tiver interesse em conhecer mais, se aprofundar mais nesse estudo, tem a vida de um médium espírita, que é mais conhecido como Peixotinho. Ele tinha essa mediunidade de doar ectoplasma muito aflorada. Então, ele fazia sessões de trabalhos mediúnicos, onde havia tratamentos que ele doava esse ectoplasma, que ele tinha essa mediunidade, e vários espíritos se materializavam que poderiam até ser tocados no tipo de trabalho espiritual que havia, curas e outros trabalhos espirituais, de tratamentos espirituais através dessas materializações, tá? Aqueles espíritos materializados, eles curavam as pessoas, trabalhavam, aplicavam passes, diversos trabalhos mediúnicos. Então, quem se interessar, é só buscar na literatura espírita essa questão da vida do Peixotinho. Ele é conhecido como Peixotinho, agora não tá me lembrando o nome, porque eu lembrei disso aqui agora. É uma mediunidade assim, muito aflorada que ele tinha, ele é conhecidíssimo no movimento espírita,
do Brasil. Então, é interessante isso. E é bom também a gente falar um pouco da mediunidade do Maurício, porque o Maurício ele tinha uma mediunidade, né? E no Livro dos Espíritos fala um pouco dessa mediunidade dele. No capítulo 8, né, da emancipação da alma. Visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta de pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Então, não só alguém ali doava o ectoplasma para a, vamos dizer, aparição ou materialização através do perispírito da Giovanna, tinha também a mediunidade do Maurício de vidência, né? E tem até a questão da dupla vista, que nós dois conversamos hoje, que essa mediunidade é a vidência em si. A pessoa vê o espírito, ele vê espíritos, tá? Muitas vezes ele não se comunica, mas ele vê o espírito. E ele consegue ter previsões do futuro, ver coisas que vão acontecer, certo? Nessa mediunidade da dupla vista. Ele tem também que ter a mediunidade da audiência, que ele tem que ouvir também o espírito quando ele conversa. Então, foi o que aconteceu com o Maurício nesse encontro aí com a Giovanna. Porque ele entendeu, ele se comunicou com ela. Então, não é só a mediunidade de vidência, também da audiência, que ele ouve. Né? Às vezes você separa, não, ou ele tem vidência ou ele tem audiência. Se ele tem vidência, ele vai ouvir? Não, nem sempre, porque às vezes ele vê e não se comunica. Ele não consegue ouvir o espírito nem fala com ele, porque ele não tem essa mediunidade. Essa mediunidade ela é toda interligada. E no Livro dos Médiuns, na questão 100, né, no item 100, não é questão 100, não. O Kardec vai falar das manifestações visuais. Então, nós vamos falar da vidência. Né? É o Maurício ter visto a Giovanna. A Giovanna chegou, assentou na poltrona que ele estava, conversou com ele. Então, o Kardec, ele fala um pouco. Esse barulhinho que tá te atrapalhando aí, né, Rosmar? Não, só na hora que eu estou falando, que às vezes eu perco um pouquinho o raciocínio, mas está tranquilo agora. Então, ele fala no item 100 de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar, primeiramente, as respostas que os espíritos deram acerca desse assunto. Quer dizer, o Maurício, na hora que aconteceu aquilo ali, ele não acreditou. Ele falou, não é possível, alguma coisa está acontecendo, bateu o vento. E quando ele começou a falar, ele acha que é. Que isso, né? Ele fica todo indagador. O que está acontecendo, gente? Ela morreu, ela está aqui? O que é isso? Aí tem a primeira pergunta. Podem os espíritos tornar-se visíveis? Aí eles respondem, podem, sobretudo durante o sono. Olha, durante o sono, então, aqueles sonhos que a gente tem, que a gente encontra vamos supor, com pessoas que já desencarnaram, realmente você está vendo o espírito, certo? Quer dizer, durante o sono você vê mais, do sonho você vê mais ainda. Sono, durante o sono, não é sonho. Não.
Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas. Porém, isso é mais raro. Quer dizer, então essa mediunidade ali do Maurício, ela é rara. Porque ele está vendo ela. Ele está vendo em vigília. Ele não está dormindo. Certo que ele está assim. Ele está ele com ele e totalmente revoltado com tudo que aconteceu com ele. A morte da Giovana, né? O desencarne. Para ele não está num estado normal. Mas não é isso que está fazendo ele ter essa visão dela, não. É realmente mediunidade. Aí, o Kardec tem a nota dele. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais. Fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos. Entretanto, com eles em comunicação. Entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, diz que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. Então, aqui ele está falando da aparição acordado. Não tem que estar dormindo nem nada, porque dormindo a gente já estudou que a gente tem a emancipação da alma, que o corpo físico ele dorme, ele descansa, mas a alma nunca, o espírito nunca, certo? Ele está sempre trabalhando, andando, buscando, ou fazendo besteira, indo em lugares que não deve ir, mas ele não fica inativo, ele não descansa. Isso nós já estudamos também. Aí vem a segunda pergunta. Pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? Resposta: não. Podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas como as mais inferiores. Então, não tem... o espírito aparece, se ele for inferior, se ele for benfeitor, ele vai aparecer. Ninguém... não tem essa divisão. Não, só os benfeitores que vão aparecer, ou só os que tendem para o mal que vão aparecer, aqueles confusos, aqueles sofredores. Terceira pergunta. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? Resposta: todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo, ou o querem. Então, vai depender do espírito, vai depender do momento. Por exemplo, ela tem necessidade de vir, que o sofrimento dele é tão grande, e ele está tendo essas ideias do suicídio que nós falamos no estudo anterior, que ela não teve outra alternativa senão aparecer para ele ali e conversar com ele a respeito de tudo, para pelo menos demonstrar para ele que a vida não acaba com a morte, né? Então, havia necessidade dessa aparição dela, dessa materialização dela, para ele realmente crer naquilo que ela, o tempo que ela esteve com ele, ela quis passar para ele, que era o mundo espiritual. Entendeu? Você quer comentar alguma coisa até aí? Eu acho que você já explicou bastante, né? Explicou bem, e a gente lembrar que os fenômenos de efeito físico, eles acontecem, sempre aconteceram e ainda acontecem até hoje. Mas houve uma época em que eles eram fundamentais para a consolidação da obra de Kardec e para uma compreensão até da vida após a morte, né? Como, por exemplo, a gente falou aqui das mesas girantes. E quando acontece, às vezes, é interessante essa obra aqui que a gente está terminando já de estudar, né? Que é interessante também,
o como que a espiritualidade vai trabalhando e vai atuando em nosso benefício sempre. Eu acho que o Maurício ter visto ali a Giovana foi um merecimento dela, que é um espírito superior, a gente vai ver depois, no último item aqui, o quanto que a Giovana já está em outro patamar evolutivo, então, provavelmente ela conseguiu essa permissão para se mostrar para o Maurício, e ele também teve o merecimento dele, porque ele teve a oportunidade de rever com ela aquilo que ela tinha trazido já enquanto os dois estavam convivendo ali juntos. Então, assim, o desespero dele era tão grande, mas tinha uma razão para a Giovana estar ali, que é o que ela diz aqui, né? Você leu aqui no item. Eles são espíritos que têm uma certa vinculação já de muitas encarnações. Eles não se conheceram agora. E aí a gente vai entendendo um pouco na prática, quando a gente vai vendo aqui essas relações que são sacrificiais às vezes. Eles não chegaram nem a se casar, a relação deles era uma relação interessante, né? Porque o Maurício ainda estava na relação carnal, naquela coisa da posse. É claro que despertou nele um sentimento diferente de tudo que ele tinha sentido. Rever a Giovana para ele foi uma emoção muito grande, porque eles já se conheciam de muitas encarnações, mas o encontro ali para a Giovana era um encontro espiritual. Ela estava ali com um objetivo, que era mostrar para o Maurício que ele precisava fazer um movimento diferente nessa encarnação. E ele já estava sucumbindo de novo, ele já estava caindo no mesmo equívoco. E aí a Giovana mostra para ele ainda em vida, nas conversas que eles tinham, belíssimas, né, que a gente foi lendo, foi vendo ao longo dos capítulos anteriores, e quando ela desencarna, ela percebe que ele vai sucumbir de novo. Então, eu acho que ali foi um merecimento dos dois, mais dela, é claro, pela evolução dela, mas também dele, para estar ali sendo possível de ser vista por ele, entende? Então, eu acho que é tão bonita essa descrição que eles fazem, e ela vai narrando, né? Olha, nós já somos almas antigas, nós já somos conhecidos de muitas vidas. Então, o que é bonito aqui, né? Se você até puder ler de novo, que eu estou sem meu óculos aqui, eu não estou conseguindo ler, né? Mas quando ela fala, nunca nos deixamos, né? Tu me pegaste pela mão, esse trechinho. Lê de novo esse trechinho. Tu me pegastes pela mão, serviste-me de apoio. Desde esse momento, nunca nos deixamos. Isso, olha que bacana, que ela né? fala, interessante que ela fala aqui. Só um pouquinho. Sempre nos acompanhamos em nossas vidas materiais, andando pelo mesmo caminho, amando-nos, sustentando-nos um ao outro. Ocupado em combates, em empresas guerreiras, nunca podias realizar progressos necessários para o teu espírito livre, purificado, pudesse deixar esse mundo grosseiro. Quer dizer, então aqui ela já está mostrando que ele não conseguiu evoluir tanto quanto ela. E parece que ela estava nessa encarnação ajudando. E ela está ajudando tanto que ela passou aquilo tudo para ele, com o sofrimento todo que ele teve de perder a mãe muito novo, de perder o pai, de ser aquele cara que não queria viver em sociedade, aquela pessoa revoltada, né, com tudo que acontecia na humanidade, tudo revoltava ele não queria viver naquilo ali, nada servia para ele, né, tudo para ele era hipocrisia, era difícil. Então, ela reencontrou, tentou passar, mas só que talvez nesse projeto
teria isso, né? O desencarne dela, aquela coisa toda, esse amor todo, para abrir um pouco o coração dele a respeito disso. E agora, com essa aparição, ela vem mostrar que ela quer ajudá-lo, realmente. Olha, ela está falando tudo isso para ele. Então, ela está demonstrando para ele que a vida não é essa coisa aqui na Terra. A Terra é a purificação do nosso espírito. A gente vem se purificar, a gente vem aprender, a gente vem cortar as arestas, né? Para ficar certo, para moralmente falando, intelectualmente falando, né? Fazendo a nossa desmaterialização, menos apego à matéria, né? Porque todos os dois tinham tudo, né? Mas, entre aspas, não eram felizes. A Giovana, eu acho que era da forma dela, por tudo que ela tinha dentro dela, espiritualmente falando, dentro da moralidade, dentro da inteligência, ela já estava bem evoluída. Tanto que ela fazia esse trabalho altruísta desde novinha, e também, né, perdeu os pais, aquela coisa toda, morava com uma tia, e quem tomava conta dela era a governanta. Então não era uma vida normal, vamos dizer assim, entre aspas também. Era uma vida diferente de uma vida normal, de ter o pai e a mãe, do pai e a mãe desencarnar, se desencarnar depois, não tão prematuramente igual ela, nova demais, perdeu os pais, e ele também. Todos os dois tinham uma encarnação cheia de tribulações. Então é interessante essa coisa desse burilamento dos dois, né? E eles não ser tão evoluído quanto ela. E a gente vê que isso foi lá, esse livro foi escrito em 1861, 1800, nessa década de 60, 1800, no século XVIII. Então, depois disso, né, naquela época já tinha codificação, mas depois disso, através do Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel, o Espírito, ele colocou um monte de livro mostrando essa questão de um espírito mais evoluído do que o outro e os dois andando, um ajudando o outro. Entendeu? Que é o caso lá do Emmanuel mesmo, na questão quando ele foi o Públio Lentulus. Você podia me ajudar? Como é que é o nome mesmo da companheira dele? Você está falando do livro Há 2000 Anos? A Sim. Lívia, né? É verdade. Lívia ali. Eu acho que é importante, Ricardo, a gente destacar aqui que nada se perde, né? Nada se perde no curso dos milênios, né? É bonito quando eles trazem aqui essa questão de que um ajudou o outro e que aquilo não ficou esquecido, né? Existe uma gratidão. Quando Maurício estendeu a mão numa outra encarnação, num outro momento, numa outra fase da história, em que a Giovana estava precisando, o quanto que aquilo ali fez diferença para essa comunhão, né? E lá no livro Consolador, o Emmanuel vai trazer, você pode ler para a gente a questão 323, que ele vai falar um pouquinho sobre isso, até para a gente comentar um pouquinho essa questão das almas gêmeas, né? Que não existe almas gêmeas, mas ele traz esse termo um pouco nessa questão. Você pode ler para a gente, só para eu fazer o comentário aqui, até para o pessoal acompanhar o raciocínio também. Eu vou ler. 323. 323. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? A resposta. No sagrado mistério da vida,
Cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam, sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentam a separação das almas que os sustentam, como a provação mais ríspida e dolorosa, e no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, envolvendo-os uma para as outras, num turbilhão de ansiedades angustiosas, atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sentem-se de posse da felicidade real para os seus corações, a da ventura da sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo, e a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte, perspectiva essa que, à luz da nova revelação, veio dissipar, descerrando para todos os espíritos amantes do bem e da verdade os horizontes eternos da vida. Eu trouxe essa questão, primeiro, porque é uma questão, às vezes, que gera uma polêmica no movimento espírita, ela gera uma dificuldade de compreensão, porque Emmanuel fala desses espíritos, né, que vão se reencontrando e eles vão caminhando juntos, como se fossem espíritos criados para irem caminhando sempre juntos, como se eles fossem complementar um ao outro. E é muito bonito porque Emmanuel, eu vejo essa questão do Emmanuel com esses olhos que você trouxe dos romances que ele foi escrevendo de outros momentos, que ele contava a própria história dele, porque ele estava presente ali, mas que, ao mesmo tempo, ele também tinha essas vinculações com esse espírito que ora foi ajudado e ora ajudava. E que fica ali, até hoje, junto com Emmanuel, caminhando com ele. Que numa encarnação, ele narra que o nome era Lívia, né? Mas a gente sabe que é o nome daquela encarnação. Mas é um espírito que caminha com ele, que dá esse suporte para ele, esperando ele também, no seu tempo, evoluir para seguirem juntos para outras paragens. Então, é mais ou menos o que acontece aqui, né? E o Emmanuel traz essa descrição, parecia que eu estava lendo a história do Maurício. Aqueles espíritos que se afastam pela morte daquele ser querido, amado, e fica perdido, porque é como se tivesse faltando um pedaço até, né? E quando a gente fala isso, gera uma polêmica muito grande, porque a gente sabe que não existem esses complementares que vão parecendo que falta um pedaço de mim, eu preciso de alguém para me complementar, não existe. E é muito bonito, porque no final do livro tem uma nota que o médium fala, né, olha, essa questão, ela gera muita polêmica, porque as pessoas vão achar que existe essa coisa de um ser criado pela metade e o outro tem que vir para complementar. E o Emmanuel carinhosamente responde essa nota. Quem quiser ler, é o livro O Consolador. Então, tem essa questão e no final tem um comentário, uma nota que é deixada. E Emmanuel fala, nossa, essa questão é tão complexa, ela não é tão simples como vocês estão trazendo, mas ele vai explicando e esmiuçando o que acontece de verdade. E é muito bonito da gente ver. E eu vejo essa questão, um espírito dizendo isso aqui,
que a Giovana está dizendo, olha, em algum momento em que eu estava enderrocada, eu fui tão ajudado que a gente passou a ter uma ligação muito intensa, é uma ligação espiritual, que os humanos muitas vezes não conseguem compreender. E aí começa a criar uma polêmica onde não tem polêmica, né? A gente sabe que não existe essa metade, não existe um espírito que foi criado pela metade e precisa de um outro para complementar. Mas existe sim uma lei de afinidade. É o que os dois estão sofrendo aqui. Um foi ajudado num determinado momento e o outro ficou parado no tempo. Esse que foi ajudado, ele aproveitou aquela oportunidade, evoluiu e foi convidado a ir para outros mundos. E ele falou, não, eu vou esperar um pouquinho porque eu também quero estender a mão agora, né? E aí a gente vai lembrar, Ricardo, lá da primeira carta de Pedro, no capítulo 8, versículo de 8 a 11, onde ele diz assim, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Eu vou fazer questão de ler aqui, porque eu acho tão bonito essa fala de Pedro, né? E não dá para a gente falar disso sem falar quem é Pedro, né? Pedro era aquele seguidor do mestre que mais questionava, que ele pegou uma espada e decepou a orelha de um servidor lá, esqueci o nome agora, e Jesus falou, Pedro, guarda essa espada aqui, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E olha só, depois que Jesus se foi, Pedro se transforma, né? Ele já vinha no gesto de transformação dele. E aí, ninguém melhor do que Pedro para falar de amor. Ele vai falar, acima de tudo, amem profundamente uns aos outros, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem reclamar. Sirvam uns aos outros, cada um de acordo com o dom que recebeu. Dessa forma, vocês serão bons administradores das bênçãos de Deus, as quais se manifestam de várias maneiras. E aí ele continua falando, né? É lindo o texto, é muito bonito, vale a pena fazer uma pesquisa em casa, ler com calma. As cartas de Pedro são muito lindas, assim como as de Paulo, mas falam desse ser humano transformado, né? E aí é uma coisa que eu queria deixar, né? Aqui já finalizando a minha fala. O bem que a gente faz, ele nunca se apaga, ele nunca se perde na obra de Deus. É isso que a Giovana está trazendo aqui, eu achei lindo essa fala dela, né? Dizendo assim, olha, em um momento você fez um bem para mim e eu nunca vou esquecer disso. É a gratidão, né? Que a gente aqui na Terra está desacostumando de ter gratidão pela mínima coisa que o outro tenha feito, né? É preciso que a gente resgate essa essência nossa, né? Esse sentimento, porque ele faz a roda da evolução girar. Quando a gente é grato, olha o que acontece. A gente espera o outro para que ele possa caminhar junto com a gente. E aí, por que o Maurício não foi no mesmo tempo, né? Por que ele ficou ali? Porque o propósito dele, qual que foi? Os empreendimentos, as coisas da terra, ele se dedicou tanto a isso que ele acabou perdeu a chance de seguir junto com a Giovana. Então, é uma questão importante também. O propósito ao qual a gente se vincula aqui na Terra pode determinar o nosso avanço ou o nosso atraso na evolução. Se a gente ainda acha que a gente está aqui a passeio, que a gente veio aqui só para diversão, claro que a gente vai viver as experiências do mundo, assim, de forma saudável, né? A gente está falando isso aqui, viver de forma saudável. Mas que isso não seja o único propósito da minha vida. Como a gente começou o estudo falando,
que a felicidade não é desse mundo, porque a gente deposita tudo no ter. Então, o Maurício se perdeu porque ele ficou perdido nessas condições do mundo, né? Ela fala que no final do texto, depois, quem quiser, volta lá para ouvir de novo a leitura do capítulo, ela vai falando por que ele ficou para trás, né? Ele ficou tão preso a resolver negócios, a empreendimentos que eram do mundo, que ele esqueceu de cuidar da espiritualidade, ele esqueceu daquilo que era fundamental. Jesus, quando foi visitar a casa de Lázaro, ele ficou conversando com as irmãs de Lázaro, né? Marta e Maria. E aí, Marta, preocupada com os afazeres da casa e querendo tudo arrumado, limpo, né? E Maria lá sentadinha ao lado do mestre, ouvindo tudo que ele tinha para dizer. Aí Jesus fala: Marta, Marta, você está perdendo a melhor parte, e Maria está aproveitando a melhor parte. Chamando atenção para a gente, né? Às vezes as pessoas leem e falam assim, não, mas a gente precisa arrumar a casa. Mas diante do mestre, será o que é mais importante? Uma casa arrumada ou os ensinamentos? Estar diante de Jesus, quando é que elas conseguiriam isso novamente? Né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente vivenciar as coisas do mundo, porque nós estamos aqui no mundo para isso, mas entendendo que a gente precisa cuidar do que é importante, né? Então, eu acho que esse capítulo, para mim, nossa, ele é muito emocionante. E o último item dele, que vai ser semana que vem, ainda traz muitas emoções guardadas nele, né? Mas eu acho que esse trecho dessa semana em especial me convida muito à reflexão, né? Sobre o que eu estou fazendo com as minhas escolhas, para que eu não fique parada, né? Estacionada no tempo. Muito bom isso tudo que você trouxe aí, Rosimar. Principalmente essa questão também da alma gêmea, né? Que não tem por onde ter a outra metade, uma metade. Simplesmente são espíritos que vêm, desde um certo tempo, se ajudando. Porque um ajudou o outro. Então, é a questão da gratidão, é a questão da evolução. Né? A gente vê que um é mais evoluído do que o outro, como a gente tem o livre-arbítrio, sim, somos individualidades, sim, um pode evoluir menos, mas eles não vão deixar de ter aquela gratidão, aquele compromisso, mesmo que o outro falhe na evolução, né? Falhe na encarnação, alguma coisa nesse sentido. Muito bacana. Se deixar, a gente vai falar aqui até a meia-noite, então acho que a gente deve encerrar por hoje, né? Uhum. Lembrando que no próximo vai ser o último item, a gente vai encerrar esse livro. Né? É o último estudo desse ano e o último estudo do livro Giovana também, né? Aí o ano que vem já começa já com outro livro, né? Então eu vou fazer a prece, tá bom? Tá joia. Quer falar mais nada, não, né? Não, só agradecer. Obrigada aí pelo estudo dessa tarde, agradecer a todos que estão acompanhando e que a gente possa ir, né, caminhando juntos aí. Então vamos orar. Nós agradecemos Deus pelo nosso dia, agradecemos Jesus pelo evangelho que você deixou para nós através de seus exemplos. Agradecemos aos espíritos, os mentores desse grupo de estudo. Agradecemos aqueles espíritos que vêm conosco aprender no nosso centro espírita virtual. Agradecemos também a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelas bênçãos e pelo amparo que ela está dando aos nossos trabalhos virtuais e que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira
para o encerramento do estudo deste livro, desta obra. E agradecemos principalmente a você, Leon Denis, por tudo que você fez pela doutrina espírita abençoada. E mais uma vez, somos sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.